Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou Rita Contarelli, gestora da TV Caras e apresentadora do programa. E no dia 9 de março foi o Dia Mundial do Rim. Nós convidamos a doutora Milena Vasconcelos, que é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia e também médica nefrologista da BP. Quer saber mais sobre esse assunto tão importante? Então continua aqui que depois da vinheta eu volto. Doutora, para começar, eu quero te agradecer por ter vindo aqui na nossa redação hoje. Estou muito animada para nossa conversa e tenho certeza que o público vai adorar. Não, eu que tenho que agradecer pelo convite de vocês. Ontem, no dia 9 de março, foi o Dia Mundial do Rim. E aí hoje, gente, nós convidamos a doutora para a gente entender um pouco mais sobre o assunto e acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que você. Então, se você puder explicar para o pessoal o que é o Dia Mundial do Rim, qual o tema desse ano. O Dia Mundial do Rim foi um dia determinado pela Sociedade Internacional de Nefrologia para falar com os pacientes, divulgar a importância do diagnóstico e detecção precoce da doença renal crônica. Sim, que é uma iniciativa super legal para a gente sempre abordar o assunto, para o pessoal acender aquela luzinha de que é importante investigar e estar sempre em contato com a saúde mesmo no geral e em específico dos rins também, né? Exatamente, porque a doença renal crônica, cada dia que passa, é uma doença muito prevalente e as pessoas não sabem justamente por ela ter sintomas só depois de um certo tempo. Sim. Então a gente tá lá, creatinina para todos é o tema de hoje do Dia Mundial do Rim. E como que é feito o diagnóstico? Porque você falou que é silencioso. E aí como que você sabe que tem alguma coisa acontecendo ali? Com exames laboratoriais. Como é uma doença silenciosa, os pacientes que apresentam fatores de risco, eles têm que fazer o rastreio precoce. E os pacientes que não têm nenhum fator de risco, o ideal é que pelo menos uma vez ou outra deixe seus exames em dia. A gente diagnostica a doença renal crônica com uma creatinina, um ultrassom de rins e vias urinárias, e uma urina 1 e uma amostra isolada de proteína também na urina. Isso daí já faz o diagnóstico de doença renal crônica. E aí, por exemplo, se eu tô com a doença, eu vou descobrir fazendo exames de check-up, alguma coisa assim? Ou aos poucos, depois de um tempo, eu posso começar a sentir alguma dor, alguma coisa assim? A doença renal crônica, por ela ser bem silenciosa, o paciente ele não consegue, ele não sente nada. Caramba. Ele só sente quando o rim apresenta mais ou menos 50% da perda da capacidade de filtração. Muito lá na frente, né? Exatamente. Então o paciente já está com a doença muito avançada. Ele só vai sentir sintomas nessa fase. No início é assintomático. O paciente não tem nenhum sintoma. Nossa, e 50% já é muita É muita coisa, coisa, né? é muita coisa. É bem... o paciente ele começa a ter mesmo quando o rim já está... Meu Deus! Já está perdendo a função. E lá na frente, quais sintomas a pessoa poderia ter, mesmo com o rim já muito comprometido? Porque tem muita gente que infelizmente não faz exame de check-up, né? Exatamente. Então, os sintomas mais comuns é a pressão alta, inchaço, redução do volume urinário, também é um sintoma importante, e espuma na urina. Espuma? Quando a gente faz xixi tem aquela espuminha, mas não é aquela. É espuma mesmo, é quando a pessoa tem espuma no vaso, é perceptível. Caramba, é uma coisa que eu não fazia ideia mesmo. Outros sintomas também é o sintoma de anemia. Como o rim, ele produz um hormônio chamado eritropoetina, responsável pela produção das células vermelhas, da hemoglobina, o rim perde essa função, ele perde também a capacidade de produzir esse hormônio. Então o paciente vai ficando com anemia. Caramba. Então ele sente cansaço, prostração, todos os sintomas de anemia. E não especificamente da doença. Exatamente. E aí você comentou agora há pouco também que alguns pacientes, algumas pessoas que já têm predisposição, que já têm outras doenças, têm que tomar um cuidado específico
para ficar de olho e sempre fazer exames para ter certeza de que tá tudo bem. Quem seriam esses pacientes? Eu já ouvi falar, por exemplo, que quem é diabético tem que ter uma atenção maior. Exatamente. As duas principais causas que é mais prevalente, que leva o paciente à doença renal crônica, é a pressão alta e a diabetes. Então, esses dois perfis de pacientes são o que mais precisa fazer o check-up e antes, né? Começar bem cedo para isso não deteriorar. E tem alguma questão que pode ser hereditária? Por exemplo, a minha mãe tem um problema, tem doença renal, e aí eu posso vir a ter também? Tem alguma sensibilidade, alguma coisa assim ou nada a ver? Tem. A doença hereditária também é uma causa genética que leva à doença renal crônica. E é importante mencionar que a principal e a mais prevalente é a doença renal policística autossômica dominante. Que nome grande. E o que seria ela? É uma doença genética que faz com que apareça vários cistos no rim. E esse é dos dois lados, ou é menos comum de um lado, mais comum dos dois. E esses cistos, eles vão crescendo, vai acometendo o rim e o rim vai perdendo essa capacidade de filtrar o nosso sangue. E aí é uma coisa também que, então, se tem algum familiar, a pessoa tem que ficar mais de olho e fazendo exames para já ir diagnosticando desde cedo. Exatamente. Né? Quem tem familiar tem que fazer o rastreio desde cedo. E isso pode aparecer nas crianças também ou normalmente é na fase adulta? Geralmente, em relação a essa doença, aparece mais no adulto jovem. Né? Então, geralmente a gente pede a partir dos 20 anos um rastreio. Bem na fase. Mas aí tem que ter a doença a caráter hereditário, exatamente. E eu já ouvi muito dizer também sobre ter doença nos rins, doença renal, após ter alguma outra questão. Por exemplo, ter alguma inflamação, alguma infecção no organismo. Isso acontece mesmo? Acontece. A infecção, a inflamação, a doença autoimune, ela ativa o nosso sistema imunológico e aí acomete o rim. É chamado como glomerulonefrite, mais conhecida na população como nefrite. E então é comum. E nas crianças tem a glomerulonefrite pós-infecciosa. As crianças, ela tem aquela infecção de garganta sempre, infecção de pele. Tem a infecção e depois de um tempo o sistema imunológico é ativado e faz essa glomerulonefrite. Meu Deus, eu não fazia Doença ideia. autoimune também. E aí, em relação às doenças autoimunes mesmo, qualquer uma pode acabar dando problema ou são algumas específicas? Tem algumas específicas, mas tem as mais prevalentes. A lúpus é a mais prevalente, a artrite reumatoide também. Nas crianças, que você comentou agora há pouco também, tem alguma coisa que as mães possam fazer para elas tomarem esse cuidado maior? Porque, por exemplo, uma infecção de garganta pode acabar gerando um problema maior por conta da imunidade mesmo, né? Das doenças autoimunes que aí o corpo vai atacando e aí acaba podendo gerar uma doença renal, é isso? Exatamente. O que a gente tem que prevenir para não cheirar essa glomerulonefrite é o tratamento correto. Da doença, por exemplo, da garganta. Exatamente. Entendi. Então, assim, se a criança tá com uma infecção de pele ou uma infecção de garganta, o que tem que ser feito para fazer essa prevenção? Tratar a infecção corretamente. E não ficar perpetuando, não levando no especialista ou medicando em casa. Entendi. Isso é uma coisa que é muito importante mesmo. Automedicação, e todo mundo ficar bem em cima, porque a gente não pode se automedicar. É muito importante sempre ter um auxílio de um especialista, porque até em relação a alergias, a gente nunca sabe no que vai dar, né? Então, tem que tomar cuidado. E a gente comentou muito sobre pessoas que têm a doença na família ou alguma questão assim, de sempre ficar de olho, fazer check-up e tudo mais. Mas fora essas pessoas, ou até essas pessoas também, é possível a gente cuidar dos rins ao longo da vida e evitar ter a doença renal? Sim. A gente tem que entender que precisamos cuidar da nossa pressão e da nossa glicose, porque são as duas maiores causas que levam o paciente à doença renal crônica e até para hemodiálise. Sim. E temos que entender que a gente tem que ter um hábito de vida saudável. Sim, ingestão de água corretamente,
sempre se manter no nosso peso habitual, cessar tabagismo, evitar o uso de anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório é um dos medicamentos mais tóxicos para o rim. Caramba, e é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas, elas tendem muito a tomar anti-inflamatório por muitas causas. Sempre pensa e já tem alguma questão, já vai no anti-inflamatório. E o anti-inflamatório é um que leva o paciente para hemodiálise. Caramba. Porque o paciente às vezes tem uma dor lombar, uma dor de coluna e vai tomando anti-inflamatório, e quando ele já viu que ele já está com uma doença renal crônica por conta do uso de inflamatório. Caramba, eu não fazia ideia que podia ser tão grave desse jeito. O anti-inflamatório é uma das medicações mais agressivas para o rim. Meu Deus. Você falou da hemodiálise, em que momento chega nesse ponto? A doença renal crônica, ela tem 5 estágios. Então, vai do 1 ao 5. No início, o paciente não sente nada, não tem aqueles sintomas. No estágio 5, é a indicação de hemodiálise. É quando o rim perdeu a capacidade de filtrar e aí ele vai precisar de fazer uma terapia de substituição renal, que é a hemodiálise. Precisa avançar para esse 5º estágio, Exatamente. Antes disso, como que é feito o tratamento? Tratamento clínico. Então, antes da hemodiálise, o paciente a gente vai acompanhando no ambulatório, vai fazendo todo esse tratamento clínico, controlando a pressão, controlando a glicose. E aí que, de novo... Evitando que ele perca a proteína na urina. E aí, de novo, mostra a importância de diagnosticar precocemente, né? Porque a gente fala de um tratamento clínico para uma hemodiálise é muita diferença, né? Exatamente. A gente sempre bate nessa tecla da prevenção. Quando os pacientes já possuem doença renal crônica, a gente enfatiza o tratamento clínico adequado para que ele não chegue a necessitar de uma hemodiálise. Sim. E eu pesquisando, né, eu tava lendo alguns comentários do público e eu vi muito que as pessoas se assustam muito com o diagnóstico e com a possibilidade de fazer uma hemodiálise, porque às vezes a gente até vê na televisão e a gente sabe que muda a vida completamente da pessoa, quando chega, por exemplo, nesse estágio 5. Como que a pessoa pode receber esse diagnóstico e saber que, sim, vai mudar a vida dela, mas não completamente, que esse, por exemplo, um tratamento clínico não é tão invasivo assim? Como que vocês lidam com isso normalmente? A gente sempre, quando o paciente é portador de doença renal crônica conservadora, que ele não precisa da hemodiálise, que ele faz esse tratamento clínico, a gente sempre tenta priorizar o hábito de vida saudável do paciente. Para que isso, então, alimentação, a gente orienta a dieta, que é muito importante, tá? Atividade física. Se ele ter o hábito de vida saudável, a chance dele minimiza muito dele precisar de uma hemodiálise. E vai acompanhando, conversando. E ele realmente, no início, ele tem a vida dele normal, né? Sim. E me veio uma dúvida agora, que eu já tive infecção de urina muitas vezes e eu já escutei muito sobre como é importante cuidar, senão pode ir para os rins. Isso pode desencadear uma doença renal mais séria dessa forma ou não tem nada a ver? A infecção de urina de repetição é uma das causas de doença renal crônica. Se não tratada, existe a infecção urinária de repetição, tem um acompanhamento, tem uma profilaxia por trás para a pessoa minimizar esses quadros de infecções de repetição. Às vezes a gente diminui tanto uma infecção de urina, nem imagina que pode aumentar e chegar num nível muito mais sério, como uma doença renal. Exato. A infecção, as múltiplas infecções, ela gera uma resposta inflamatória no rim. E essas respostas inflamatórias vai causando essa fibrose no rim. Sim. E vamos fazer alguns mitos e verdades? Vamos. Eu separei alguns, a gente até conversou agora há pouco, e que eu acho que são muito legais, vai ser legal a gente esclarecer para o público também. A primeira que eu separei pessoas de origem africana, hispânica, aborígena ou asiáticas têm mais propensão a desenvolver a doença. Então, elas têm mais propensões de desenvolver algumas doenças autoimunes. E secundária, doença autoimune, acometimento renal. Que era até uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu acho que é importante pontuar. Não é que, por exemplo, uma pessoa de origem hispânica tem alguma deficiência no rim, nem o rim é mais sensível, nada assim.
é por conta da doença autoimune. Sim, eles têm mais predisposição a ter doença autoimune, têm mais predisposição a ser um paciente hipertenso. Então, a doença renal vem secundária às alterações que eles podem ter de outras doenças. Sim. Então, a próxima. Pacientes renais crônicos podem ingerir água à vontade? Não é bem assim. Caramba, eu fiquei muito em dúvida em relação a isso, porque a gente sempre escuta para beber tanta água, né? Indivíduos saudáveis têm que beber bastante líquido. Isso minimiza os efeitos da doença renal. Paciente renal crônico em estágio mais avançado, quando o rim já perde a capacidade de filtração dele, e lembrando que uma das funções do nosso rim é o controle da água. Sim. Então, se ele está perdendo a capacidade de filtração, se ele tomar muita água, ele vai ficar inchado. Então, não é mais ou menos assim. Ele tem que ter a orientação do médico. Depende do estágio da doença renal, e isso a gente orienta tudo no consultório. Olha, você vai tomar só 1000 ml de água por dia. Caramba, é muito pouquinho, né? Dependendo do paciente, às vezes ele é até problema no coração e tem problema no rim, então ele tem que fazer uma restrição ele tem que fazer uma restrição mais prominente, né? E aí qualquer líquido, por exemplo... líquidos totais, né? Entendi. Arboviroses podem desencadear problemas renais? Sim, pode, por conta da resposta inflamatória. Como eu falei, a resposta inflamatória, ela ativa o nosso sistema imunológico e acomete o nosso rim. Então também é uma questão para se preocupar com o diagnóstico de arbovirose, por exemplo. Com certeza. Tanto é que quando os pacientes às vezes ficam internados por conta da dengue, a gente sempre faz um rastreio renal. Caramba. Para ver se a creatinina aumentou. E aí, você falou bastante de creatinina. Para o nosso público que não sabe o que é, você pode explicar o que é a creatinina? A creatinina é um marcador de exame de sangue que nos ajudam a detectar um problema no rim, um acometimento no rim. É um dos marcadores que nós médicos utilizamos para detectar se o paciente tem um problema no rim. Legal. É um exame de sangue específico. Exatamente, é um exame de sangue específico. Ela não age sozinha. Nós temos vários outros exames por trás, mas ela é o principal e é um exame super simples. Sim. É um exame que qualquer laboratório faz, bem simples, sai rápido. Próximo mito ou verdade, os medicamentos podem sobrecarregar e resultar em problemas renais. Sim, como eu falei do anti-inflamatório, é um deles. Outros medicamentos, os antibióticos, tem alguns antibióticos mais tóxicos para o rim do que outros, mas os medicamentos em geral, alguns deles podem sobrecarregar o rim, sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença renal, se tem alguma outra questão de saúde, tem sempre que avisar o médico que tem doença renal para não sair dando qualquer remédio. Exatamente. Quando o paciente tem uma doença renal, aonde ele vai, ele já fala: doutor, eu tenho doença renal crônica por conta disso, por conta de uma nefrite ou por conta da minha diabetes, ele sempre avisa. E a última, que a gente estava até conversando antes, a carambola afeta a saúde de pessoas com problemas renais. Sim, a carambola ela tem uma neurotoxina e essa neurotoxina ela é excretada pelo rim. Então, os pacientes renais que não têm essa função, ele acumula e dá sintomas no sistema nervoso central. Caramba! Podendo até causar epilepsia. Nossa, eu não fazia crise ideia. Convulsiva. Não fazia ideia mesmo. Eu já tinha escutado alguma coisa sobre isso, mas eu não imaginava que podia ser tão grave. Não, nossos pacientes, a primeira coisa que a gente fala é não coma carambola. Caramba, E bom que não é uma fruta assim também tão comum, Tão comum, né? E não é qualquer lugar que encontra, né? É verdade. Então, gente, quem gosta muito de carambola e tá com doença renal, sem chance, né? Exatamente. Doutora, queria muito te agradecer pela nossa conversa, pela entrevista. Foi super legal, eu achei que foi muito esclarecedora mesmo. Então, obrigada de verdade, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada pelo convite, eu que estou lisonjeada de estar aqui. Ai, maravilhosa. Pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando que já já a gente volta com mais. Tchau, tchau!